Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Melhor agora porque você vai assistir essa aula, continuação da nossa aula de equilíbrio químico, ok? Eu tenho aqui um gráfico, né? Um gráfico que tem o H2, a amônia e o N2, ok? Esse gráfico, ele é um gráfico da seguinte reação. Vou escrever a reação para você aqui. É da reação de formação da amônia, né? Deixa eu só escrever aqui, ó. É o seguinte: N2 mais H2 em equilíbrio formando amônia. Na seguinte proporção, né? Aqui é 1 mol, aqui são 3 mols e aqui são 2 mols para fazer o balanceamento, ok? Então, olha só. Deixa eu diminuir aqui a tela. Então, olha aqui. Então, se você analisar, eles estavam todos com a concentração constante, ou seja, eles estavam em equilíbrio. Quando chegou num determinado tempo aqui embaixo, que eu vou chamar de tempo T1, observe que houve um aumento aqui, ó, na concentração de H2, ok? E você pode ver que com o aumento da concentração de H2, aumentou a concentração da amônia e diminuiu a concentração de N2. No mesmo instante, a concentração de H2 também diminuiu, até eles atingirem um ponto, num determinado tempo, que eles voltaram a ficar em equilíbrio. Por exemplo, aqui eles estão em equilíbrio, ó. Correto? A concentração permaneceu constante até atingir um outro ponto de equilíbrio. Lei de Le Chatelier, que a gente já estudou. Eu vou apagar aqui agora, porque aqui é T2, né? Na verdade, T2. Ficou muito feio. Vou tentar aqui agora fazer mais bonitinho. T2. Correto? Então, vamos analisar o gráfico. Bom, eu sei que H2 estava no reagente, N2 está no reagente e a amônia está no produto. Deixa eu circular a amônia aqui. E a amônia está no produto. Certo? Você observe que, de acordo com a reação, quando eu aumento a concentração de H2, o equilíbrio químico vai ser deslocado para que sentido? No sentido contrário, ok? Ele vai ser deslocado para a direita, já que o H2 está no reagente. Deslocando para a direita, o que acontece com a concentração das outras substâncias? Eu vou mostrar para você, vou mudar de cor aqui e vou mostrar para você. O que acontece com a concentração? O que aconteceu com a concentração de N2 ao deslocar para a direita? Diminuiu. Lógico, ele está no reagente, deslocou para a direita, diminuiu. E o que aconteceu com a concentração de amônia? Ela aumentou, correto? A concentração de amônia aumentou, deslocou para a direita. Eu quero chamar aqui algumas coisas importantes para esse gráfico aqui, para a gente analisar o gráfico. Eu vou apagar aqui, certo? E eu quero que você analise comigo algumas coisas que aconteceram. Observe que eu tenho dois estados em equilíbrio, correto? Aqui eu tenho no tempo T1 é atingido o equilíbrio químico, que eu vou chamar 1, e no tempo T2 eu vou chamar o equilíbrio químico 2, ok? E eu quero mostrar para você o que aconteceu quando você adicionou essa concentração. Olha só, eu vou passar aqui um traço, vou mudar de cor, vou fazer um traço aqui laranja para você entender. Tá vendo essa reta aqui? Essa reta seria a reta quando você adicionou que a concentração de HC aumentou,
eu passei uma reta paralela, eu passei uma reta passando por esse ponto. Observe que daqui para cá, houve uma diminuição da concentração. Vou chamar de houve uma diminuição X. Certo? Houve uma diminuiçãozinha X. E você observe que o que foi adicionado, ele não foi totalmente consumido. Correto? Ele não consumiu todo o valor. Porque se tivesse consumido todo o valor, se tivesse consumido tudo que foi adicionado, vou passar uma reta paralela ao que ela era antes, né? A concentração, esse gráfico viria para cá, ó. Ok? Não, então não foi consumido todo, foi consumido uma parte. E eu quero que você entenda, né? A concentração é maior do que antes, mas apenas uma parte é consumida do que foi adicionado. Não precisa se consumir tudo que foi adicionado para se atingir o equilíbrio novamente, ok? Uma outra observação que eu vou fazer aqui para você, eu passar uma linha aqui, se não tivesse tido alterações, a amônia continuaria a concentração dela constante. Você observe que daqui para cá houve um aumento, que eu vou chamar de Y, ok? Certo? E no H2, ele continuaria aqui uma reta aqui, ó, e eu tive uma diminuição aqui, ó, correto? Que eu vou chamar de Z, certo? Agora olha só que é o seguinte, olhe que a concentração de X que diminuiu, e a concentração de Z que também diminuiu, o gráfico mostra bem que as proporções são diferentes, não são? E que o Y também, que aumentou, é uma proporção diferente, ok? O que eu quero explicar para você é que tanto o X, quanto o Y, quanto o Z, eles obedecem os coeficientes estequiométricos. Eles obedecem os coeficientes estequiométricos. Certo? Eles obedecem os coeficientes estequiométricos. E quem são esses coeficientes estequiométricos? Estão bem aqui na reação, ó. 1 mol de N2, 3 mols de H2 e 2 mols de amônia. Tá aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Observe que isso aí está relacionado à velocidade. Vamos lembrar da velocidade? De cinética química, né? Certo? De acordo com essa equação aí, com essa reação balanceada, a velocidade da reação, lembra? Seria igual à velocidade do H2. Desculpa, não fazer nem do H2, vou fazer do N2 logo. A velocidade do N2 dividido por 1 é igual à velocidade do H2 dividido por 3, que é igual à velocidade da amônia dividido por 2. Ou seja, a velocidade de H2 é 3 vezes maior que a velocidade de nitrogênio. E a velocidade de H2, a velocidade de N2 é a metade da amônia. A amônia é o dobro do N2. Qual é a diferença entre eles? É que esses dois são consumidos e a amônia está sendo formada. Ok? Ok? Então, essa é a análise do gráfico. Tanto o X quanto o Y quanto o Z, eles vão obedecer os coeficientes estequiométricos da reação, certo? Então, se, por exemplo, o nitrogênio, que é o X, ele é 3 vezes maior do que o Y, certo? Então, a quantidade em mols que vai ser consumido de X vai ser maior do que o do N2.
Por sua vez, a quantidade de Y, que seria a quantidade de concentração da amônia em relação a Y, vai ser o dobro. Ela vai formar o dobro da quantidade de N2. Agora eu pergunto a você o seguinte, tanto no primeiro equilíbrio, agora observação do tio Sandro, eu pergunto a você, no primeiro equilíbrio químico, se o valor de Kc for igual a, sei lá, vamos supor, tá? A 10. No segundo equilíbrio químico, quando foi atingido o segundo equilíbrio químico, qual é o valor de Kc? Também é 10, porque Kc só varia com a temperatura. Ok, meus amados? Espero que tenham gostado dessa pequena explanação sobre o gráfico, certo? Só gostaria de lembrar também que a concentração de H2 e de N2 diminuem no tempo T1, quando você acrescenta H2, porque lembre-se que a adição desloca no sentido contrário. Então, se eles estão no reagente, eu vou deslocar para o produto. Se eu estivesse no produto, eu ia deslocar para o reagente. Como eu desloquei para o produto, a concentração de amônia aumentou. Ok? E essa variação de quanto eles vão aumentar e de quanto eles vão diminuir, obedece os coeficientes estequiométricos, que são os coeficientes estequiométricos que estão na reação. Ok?